Falando do Hemogenin, qual que é a fisiologia dele? Por que que ele faz crescer? Por que que ele dá tanta força? O que ele faz no corpo? Então, a gente atribui isso a efeito extragenômico, tá? Por quê? Porque como a ligação no receptor androgênico é fraca, então não são tanto efeitos genômicos. E tem uma outra coisa. Ele, na primeira dose, já dá força, né? Então isso não é um efeito genômico, porque um efeito genômico demora dias, semanas para acontecer, né? O efeito da hipertrofia, por exemplo, que é um efeito genômico Então, de transcrição e tradução de mais proteína, isso leva tempo. E a força dele é praticamente imediata. Você tem um início ali com 30 a 90 minutos já de pico de força. Então não é placebo isso. Não é placebo. E isso é... Porque como a gente não tem como ter certeza do que é, atribui-se isso a um efeito adrenérgico. Então ele tem um efeito como se fosse um hormônio de fuga e luta, né? De adrenalina mesmo. Esse seria a atribuição da força momentânea dele. Então, tomar antes de dormir não é muito interessante. Não é. Tipo aqueles protocolos que Você o cara vai tomava sonhar que você a tá cada... com um Hulk. Não, mas lembra que antigamente dos orais... A galera gostava de fazer de acordo com a meia-vida, né? Então, pela meia-vida, vamos lá tomar a cada 6 horas, então dá uma antes de dormir lá. Não, isso é... Não se faz mais isso, né? Sim. O que a gente observa é o seguinte. Fazem por aí. O que a gente tem observado nos últimos anos é... Você concentra a dose do dia para antes do treino. Porque aparentemente você... Antigamente você pensava assim, tendo um pico menor, eu vou ter menos colateral. Então vamos fracionar a dose para não dar tanto pico e deixar mais homogêneo durante o dia. Só que hoje em dia o que a gente observa? Se você mantém uma dose constante o dia inteiro, você está o dia inteiro estimulando glândula sebácea, que dá mais acne, queda de cabelo. Então assim, a gente observa menos efeito colateral quando você concentra a dose antes do treino. E um benefício maior também. Por quê? Porque o que eu quero dessa droga oral? Eu quero que ela me dê a força para treinar e que ela melhore a minha recuperação do treino. Então, se ela vai durar 8, 9 horas no meu sangue, eu jogando ela 1 hora antes do treino, eu vou ter a força no treino e eu vou ter mais 7, 8 horas de recuperação acelerada. Então, esse, para mim, é o melhor cenário. E em questão de dose, vamos falar primeiro de homem, né? Mulher é outra história. Você vê um benefício incrível com 50 miligramas dia. Aumentando para 100, você, digamos que aumenta só metade do benefício. Já vai começar então, não a tem perder, o dobro. E assim, de 150 para cima, quase que não tem benefício nenhum comparado a 100. Então, pelo menos em ganho de massa muscular e de força, 50 a 100 miligramas seria o range aí ótimo. Independente do peso do cara? É que a gente não tem estudo de acordo com a massa corporal. Mas como geralmente é de 50 miligramas o comprimido ou a cápsula que você manda manipular, você coloca aí, o cara mais frango é 50, o cara que é grande é 100. Tá. Basicamente. Essa não é a minha dúvida. Um cara de 140, 50 bate. Mas um cara desse tamanho, ele já sente com 50 miligramas. Já sente. Pelo menos esse efeito de força instantânea... Com 25, cara, eu falo, vocês vão dar risada, eu tomo 25 eu já me sinto alteradíssimo. 25 miligramas. Só depois das 10 que você vai falar a verdade? Não, mas 25 miligramas, porra, dá um grau, cara. Mas é porque o anabolismo dessas drogas orais, específico Hemogenin, é muito vantajoso por conta dessa agressividade, esse drive extra que vai fazer você performar muito mais durante o treinamento, ou porque elas são muito anabólicas mesmo, ou os dois? Então, se a gente for falar em termos de anabólico, aquela tabelinha relação anabolismo androgenicidade. Aquela famosa do Halushi? não, a do rabo do rato. Sabe? Que você compara quantas vezes a mais teve ganho de massa muscular e quantas vezes a mais ou a menos teve ganho de próstata, que seria o efeito androgênico. Então o Hemogenin, ele é menos da metade, cerca de 40% do androgenismo da testosterona e cerca de 300% do anabolismo da testosterona. Então sim, ele é mais anabólico que a própria testosterona.
Agora, o maior efeito dele não parece ser esse, do anabolismo. Porque ele também retém bastante líquido, só que não retém líquido de forma escrota, né? Tipo, ele retém líquido intramuscular, retém glicogênio. Tanto é que a gente comumente utiliza na última semana, na semana de finalização, joga hemogenin para aumentar o volume de músculo. Então, se você segurar mais água, aumentar o peso, só que intramuscular, não extra. A creatina dos adultos. Creatina dos adultos. Creatina dos adultos. Então, é mais ou menos como funciona a creatina mesmo? Essa questão de retenção intramuscular? Sim, ele aumenta o estoque de glicogênio intramuscular e para formar glicogênio você precisa de mais água, então aumenta a quantidade de água intramuscular. Isso também acaba aumentando a força. Quanto mais hidratado está o músculo, mais força ele tem. Tá? Então, o ganho parece que é mais nesse sentido. Agora, estranhamente, o hemogenin tem um negócio que é bem inexplicável por enquanto. Ele dá efeito colateral de aromatização, mas ele não aromatiza. Então, o hemogenin não sofre ação da aromatase. Não adianta tomar anastrozol com hemogenin, porque ele não usa essa enzima. Já se especulou que fosse um efeito progestágeno, né, do hemogenin, mas que também se confirmou que não é. E a especulação é que o hemogenin pode dar ginecomastia se ligando no receptor estrogênico ele mesmo. Então, embora ele seja um derivado de DHT, que é uma família que não sofre ação da aromatase nem da redutase, ele pode se ligar sim no receptor estrogênico. E existem alguns relatos de que talvez ele diminua a velocidade com que o corpo faça o clearance do estrógeno. Então, assim, na verdade, talvez o problema não seja o hemogenin atuando no receptor estrogênico, mas o hemogenin impedindo que o teu corpo jogue para fora estradiol e cause um acúmulo do estradiol que está vindo da conversão da testosterona do ciclo. Faz sentido. Então, quando o cara tá usando hemogenin e tá tendo alguma ginecomastia, não adianta tomar anastrozol, mas um tamoxifeno resolve. Então, o certo seria o hemogenin only. Já vou inventar a moda. Mas não tem um mito que ele inibe a testosterona também, que ele diminui? Sim, inibe. Então não dá pra ser only, senão... O hemogenin não, mas o Dianabol dá. Tá. Olha aí, mas aí é outro capítulo. Sim, é outro episódio. É outro episódio.